me chamo Karine Santos Martini, né? Conhecida como Doutora Karine Martini hoje. E eu nasci aqui em Igrejinha, me criei aqui. Minha mãe era enfermeira do hospital aqui em Igrejinha. Então eu tenho uma história com esse município, com essa cidade que é engraçado isso porque eu sempre falo para as pessoas, né, que o mundo ele é redondo não é por acaso, né, porque na verdade as histórias elas vão e se encontram. Quando eu nasci, minha mãe descobriu que ela tinha um problema de saúde e ela descobriu que ela tinha câncer. Então eu vivi com ela na minha infância dentro de hospitais, enfim. Fui muito feliz no período em que a gente pôde conviver. Eu perdi minha mãe com 11 anos. Mas a minha história não é uma história triste. É uma história vitoriosa. Eu poderia ter ido para vários caminhos, né? Mas não. Eu sempre tive para mim que querer é poder e a gente tem que sempre lutar. Estudei na Escola Olívia, que hoje é o Instituto Olívia, até difícil a gente às vezes dizer isso e é tão bacana. Tenho tantas amigas daquela época que a gente hoje se reencontra e lembra das coisas que a gente fazia naquela época de escola. Quanto teatro que a gente fez, quantas lembranças boas, enfim. Mas eu sempre fui uma líder, né? Eu sempre estava, fosse na bagunça, fosse nas brigas de escola, a Karine sempre estava ali liderando todo mundo, enfim, sendo líder de turma. Eu sempre tive esse poder de liderança, né? Talvez o poder do convencimento. Sempre tive para mim essa vontade de querer fazer a diferença, de estar lá, de lutar, de incentivar as pessoas. Então, quando eu pude então escolher faculdade, né? Direito era algo assim que eu queria muito, mas na época tinha aquela coisa de que era muito caro, tinham muitos livros, enfim. E é muito engraçado porque as pessoas vão dizer assim, tá explicado porque ela malha tanto. Eu fiz 2 semestres de educação física na Unicinos. E aí teve o curso da UX. Veio direito para a UX em Canela. Era mais perto, tinha Topic na época, porque hoje quando eu falo em Topic as pessoas olham, Topic, doutora? Não, né, van, ônibus, enfim, mas eu ia para a faculdade de Topic. E aí, então, eu fiz o vestibular, eu fui da primeira turma de Direito da UX em Canela. E aí eu cursei 2 semestres na UX em Canela, porque a UX sempre foi muito forte com relação ao turismo, né? E aí eu tinha colegas de Taquara e tinha uma Topic na época, e o pai dela, como ela se formou, não ia mais ter transporte, enfim, ia se tornar muito caro. E aí eu fui para a Fevale. E na Fevale foi onde eu realmente me encontrei no direito. Fiz grandes amigos que eu levo até hoje. No primeiro dia, na primeira turma, eu encontrei pessoas que a gente se formou junto, que é muito difícil às vezes isso, né? E pessoas que fazem parte da minha vida profissional e pessoal de uma forma espetacular, né? Eu entrei na Fevale no ano de 2000. Foi também um ano que eu me casei, né, com meu atual esposo, enfim. Então a nossa história junta começa realmente no ano 2000, muito embora o meu esposo foi meu colega de ensino médio, enfim, a gente também tem uma história bacana com relação a isso. Mas no ano de 2000 a gente se reencontrou, então eu sempre digo que às vezes as pessoas perguntam para mim
Qual foi o ano da tua vida? Ah, foi o ano do nascimento dos meus filhos. São vários, né? Mas 2000 foi um ano bem importante para mim. Foi um ano de recomeço. De recomeço e de início de uma história. E aí, falando da minha parte profissional, eu começo a trabalhar num escritório em Taquara, onde, com a doutora Zeli Benedetto, onde eu aprendi tudo na vida sobre relacionamento com o cliente, como atender as pessoas, como ter garantias, né, com os clientes com relação ao atendimento, enfim, administração de escritório e toda essa parte que é tão importante no gerenciamento, né, de um advogado. E até para sentir, né, eu acho que eu trabalho, já passaram tantos estagiários por mim, enfim, eu sempre digo, hoje eles veem a doutora Karine com o escritório, presidente da OAB, e pensam assim, cara, ela saiu da faculdade, nasceu assim, né? Chegou assim. Mas não é, quem realmente me conhece há tanto tempo, conhece a minha história, sabe que a gente batalha muito, né? Porque o direito tem essas coisas, a gente acha que já sai toda de terninho e aí tá pronto, não, mas a gente batalha muito. Então, eu fui secretária, aprendi muito. A gente sempre tem os altos e baixos, né? Enfim, tem histórias maravilhosas do escritório. Uma que é ótima, o escritório tinha uma escadaria, assim, a sala da doutora Zeli era em cima. E aí eu fui falar para ela que tinha um cliente chegando. E quando eu vou descer, então, para falar, para chamar o cliente para acompanhar ele, eu caio lá de cima da escada e saio. Mas eu nem cheguei a cair, eu levantei e disse: o senhor pode me acompanhar, enfim. E são coisas que a gente cai, a gente levanta e vamos embora. Enfim, na Fevale, na época a gente tinha muita oportunidade de estágio, né? Então eu agradeço muito a ter tido a oportunidade. Eu pude fazer bolsa, tinha bolsa de estudo, né? Então eu estagiei na promotoria crime lá em Novo Hamburgo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fazia parte da segunda promotoria crime, o Dr. Rafael Amaral, um ótimo promotor. Da primeira promotoria tinha o Dr. Eugênio Amorim, que é o espetáculo de promotor, tá sempre nas mídias, tá sempre fazendo júris importantes, enfim, em razão de toda a história dele. Bom, aí eu estava quase no último semestre pensando em trabalho de conclusão e aí a Karine engravida. Não que eu não pudesse, eu já estava casada, a gente tinha nosso apartamento, mas tu tá no auge, tu tá querendo, tu tá fazendo estágio, tu tá... E aí é aquele momento, né? Poxa, um filho. Não que a gente não quisesse, né? Porque eu acho que filho é tudo de melhor na vida da gente. E aí é momento, assim, de parar, assimilar, né? Até porque, na verdade, eu engravidei no final de dezembro e janeiro ali. E eu descobri só depois do carnaval. Porque eu passei muito mal no carnaval. E meu marido dizia que eu tinha insolação. Porque eu adorava sol. E aí a insolação tá aí com 14 anos, fazendo 15 anos hoje, né? Mas aí a Karine, então, teve que baixar os ânimos. Até porque eu tive uma certa complicaçãozinha na gravidez. E aí tu vê o quão maravilhoso é o mundo, né? Porque eu não podia subir escada, tem uma história ótima, e aí estragou o elevador no prédio azul da Fevale. Os meus colegas movimentaram tudo pra gente ter aula no térreo, era maravilhoso aquilo, a gente tinha uma turma muito unida.
E aí, então, eu fiz algumas cadeiras EAD e deixei o trabalho de conclusão para fazer no último semestre. E aí, o João Pedro, que provavelmente ninguém vai saber que o nome dele é João Pedro, porque ele é conhecido como Juba. Aí nasce o Juba, em setembro de 2005. E aí a Karine precisa fazer o trabalho de conclusão. E como tudo na minha vida, eu sou muito organizada e determinada. E eu fazia meu trabalho de conclusão 2 horas por dia, de domingo a quinta. Então eu tinha sexta e sábado. Eu fiz meu trabalho de conclusão exatamente assim, no tempo que eu tinha. Eu fui média 9 e eu fui uma das 5 melhores alunas da turma. Ganhei uma bolsa de estudos da defensoria. E aí, naquele momento, uma colega minha engravida, que ela trabalha no Dr. Campana até hoje, a doutora Sinara. E aí ela disse: Karine, eu preciso que tu me ajude, porque eu preciso de alguém para fazer as audiências para mim. Enfim, o Dr. Campana e vai ser bem no período que meu filho vai nascer. E aí eu tava ali com aquela situação de minha bolsa e começo a advogar, né? E eu queria muito fazer concurso, porque a experiência que eu tive na promotoria era de querer o certo, de querer ter um caminho, de querer apostar no que era correto, de denunciar, de não à corrupção, de não a crime, enfim, de querer acusar. É tão forte essa palavra, né? Mas é que quando tu é promotor, tu acusa, mas na verdade é defender, né? Defender o cidadão, enfim. Mas aí me vem essa oportunidade de advogar. Bom, aí a Karine se forma e naquele mesmo ritmo do trabalho de conclusão vem o exame da ordem, né? O tão temido exame da ordem. E aí, naquele mesmo ritmo, eu me programei 2 horas por dia, eu vou estudando, e na época o exame da ordem era feito em 2 dias. Meu exame da ordem eu fiz no Colégio do Rosário. Quando eu fiz a primeira parte do exame da ordem, cheguei em casa, quando eu fui conferir, dava 49. E aí eu chorava porque eu precisava de 50. E aí soma de novo, não sei o que, até que meu marido pegou e disse: não, peraí que eu vou olhar aqui o resultado. E ele disse: tem 51. Eu disse: eu passei. E realmente eu passei. Não importa se eu passei com 90 questões ou com 51, e eu não tenho vergonha de dizer, porque foram 51. Porque realmente, para quando a gente sai da faculdade, não é fácil. Hoje, eu já passei por tantos exames com as minhas estagiárias e olho e fico pensando assim: meu Deus, é porque a gente realmente é uma panela de pressão, é uma coisa muito difícil, tu não tá preparado, né, para fazer aquilo. E aí, na segunda parte do exame, eu me deparo com uma situação que, quando eu saio, eu tinha sido a única pessoa que tinha feito uma peça completamente diferente. Eu já estava desesperada. Mas, na verdade, eu segui meu instinto e segui o que o promotor, o Dr. Rafael, sempre me disse. E, na verdade, a minha peça estava certa e eu passei. E aí, a Karine passa e é chamada, então, para substituir essa colega dela. E aí, mais uma vez, entra aquela coisa da gente... Eu me emociono porque é demais isso, né? Porque foi um separador, um divisor de águas, porque era entre o que eu estava buscando, que era um concurso público, e a advocacia, né? Que até então era uma incerteza. Mas aí, como eu tinha um filho pequeno, ia ter que passar o dia inteiro em Porto Alegre, enfim, eu pensei: não, eu vou advogar. E a Sinara me disse assim: Karine, eu só não tenho condições de te pagar um valor. Eu disse: não, Sinara, tudo bem, eu acho que eu preciso estar na vitrine, enfim, isso que é o importante. E aí a Karine começa a advogar, aí começa a trabalhar, e aí é contratada para o escritório.
E aí, quando eu sou contratada para o escritório, eu recebo um escritório com um número gigantesco de clientes, de processos em andamento, que caíram todos no meu colo, e agora assim, ó, vai. E aí a gente abraça aquilo com a força de uma guerreira, né? Que começa a trabalhar e começa a entender e começa a atender e começa a fazer audiência sem ter essa prática. E isso vai te mostrando cada dia que tu tá no caminho certo. Tanto que eu até acho incrível isso, e eu fico feliz e emocionada quando eu falo disso, porque eu tenho fama de braba. Meus clientes dizem, não, porque, ô doutora, eu vim te procurar porque o fulano me disse que tu é braba. Eu digo, eu sou braba mesmo, eu digo, porque eu vou brigar por ti, não sei o quê. Na verdade, eu acho que eles falam braba com um quê de determinação, né? Enfim. Mas aí a Karine sai do Campana e vem voar e navegar sozinha em Igrejinha, volta para a cidade dela. E eu confesso que eu nunca participava da ordem, porque esse também é um momento muito especial para mim na minha vida. Mas antes disso, a Karine engravida de novo, porque o filho, o Juba, o Insolação, ele pedia muito um irmão, e eu acho que família é tudo na vida. Então eu já estava mais estabilizada, enfim, e também não podia esperar muito, né? E aí em 2013 nasce o Joca. Então eu sou mãe de 2 meninos, né? Eu sempre disse, eu continuo sendo a dona das minhas maquiagens, dos meus sapatos, do meu secador, né? E administro uma casa de homens, que não é fácil, confesso, porque... Bom, aí eu tô aqui no escritório e eu moro próximo aqui do escritório, enfim, e passo e vejo o prédio da OAB com mato alto, enfim, e aí eu vendo que teriam eleições naquele ano, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu disse, eu vou me candidatar a presidente da OAB. Ele olhou pra mim, tu tá louca? Eu disse, não. Eu não vou ser hipócrita, mas eu acho que isso vai impulsionar, né, a minha representatividade como advogada, enfim. E eu acho que eu posso fazer alguma coisa de diferente, porque eu sempre gostei disso. Outro dia eu conversei com o Hulk, a gente tem uma boa relação, falamos sobre isso, vou chamar ele. Hulk quer ser meu vice. Assim, assim, assim. Bah, Karine, vamos mudar isso aí. Pensei na Dani, minha colega, né, advogada de empresarial, enfim, acho que é importante a gente ter esse foco também. Fui lá, conversei com ela, ela disse, Karine, nós somos colegas na faculdade, tu tem perfil e eu tô contigo. Ela disse pra mim, então tá, Dani. Precisava de um menino, né? Gustavo Bender. Aí na época eu até queria que ele fosse tesoureiro, ele disse, olha, eu tô com várias coisas. Eu disse, não, então, assim, ó, a gente precisa de uma diretoria, eu disse pra eles. A gente precisa mudar essa história, porque a gente poderia perder a sucessão pra Taquara. E aí vem a história mais engraçada, que aí eu falei pra eles assim, bom, gente, a gente aqui de Igrejinha, a gente não tem nada contra, mas a gente precisa de alguém de Três Coroas, né? Porque a OAB é a OAB, subseção Igrejinha e Três Coroas. Então a gente precisa de alguém de Três Coroas, e como eu fazia DPVAT, eu disse, eu tenho a pessoa, doutora Lucimara.
Porque a doutora Lucimara, a gente fazia muita audiência junto por causa do DPVAT. Vou falar com ela. Liguei pra ela e disse, ô Lucimara, assim, a Karine e tal, a gente não, né, conhecia. Eu aceito, ela disse. Eu disse, então tô formada, chapa, nós tínhamos uma chapa, enfim. Distribuímos a nossa inscrição. E aí, naquele ano, Igrejinha conta com mais de 100 advogados e precisava ter conselho, que seriam mais 12 advogados para compor a chapa. E aí, no dia 7 de julho de 2016, a gente fez uma posse memorável aqui em Igrejinha, fugindo de tudo que era o normal de posses, com jantares solenes, com violinos, com espumante. Eu disse, bom, a nossa gestão vai ser uma gestão diferente. Vai ser uma gestão motivada, vai ser uma gestão que vai representar nosso município e a nossa região. Então, ela foi com chopp, cuca, linguiça e com bandinha. E foi uma posse linda porque a gente fez ali na subseção, na sala, no auditório, tava lotado, as pessoas estavam, a gente convidamos todo mundo, todas as autoridades. O Dr. Ricardo Breyer veio para nossa posse e aí começou um trabalho difícil, árduo, que por vezes eu abdiquei de muitos momentos em família, mas com um propósito de fazer a diferença, de representar os quase 200 advogados que a gente tem hoje aqui em Igrejinha. Sempre digo, no primeiro evento que a gente fomos eu e a doutora Lucimara, eles não sabiam, não conheciam, nem lembravam mais de Igrejinha. E aí, depois eu comecei a participar de todos os eventos, enfim, porque a gente sempre dizia, Igrejinha vai voltar pro mapa. E aí teve um evento que a gente foi, quando nós chegamos, a doutora Lucimara foi comigo depois. Quando a gente chegou lá na OAB, lá em Porto Alegre, as meninas olharam, ô, doutora Karine, tudo bem? E aí a Lucimara olhou pra mim e disse assim, nossa, quando nós chegamos aqui a primeira vez, eles não conheciam Igrejinha, agora eles já sabem até teu nome. Eu disse, pois é, isso é trabalho, né? E aí a gente fez um trabalho tão bonito. Nós fizemos bailes aqui em Igrejinha, a gente reformou todo o prédio, a gente fez gestão. Eu só fiz porque eu tinha as pessoas certas do meu lado, as pessoas que me davam todo o amparo e me diziam, vai lá e faz. A gente acredita, a gente confia. Então, o trabalho de ordem me fez crescer, não só como profissional, porque a gente aprende muito, mas nas relações, entender o quanto é importante tu ouvir o próximo. Tem uma frase maravilhosa do Ricardo Breyer que ele sempre diz que a gente tem que ir para o encontro e evitar o confronto. Então todas as lides sempre são resolvidas assim. E essa representatividade fez com que a gente fosse para um segundo mandato. Então, hoje eu sou presidente licenciada. E isso foi uma das coisas assim que pesou muito para eu tomar essa decisão de encarar esse novo desafio, né? Porque
é um trabalho interno que a gente precisa fazer, porque eu não vejo diferença alguma no trabalho que eu estou me propondo a fazer. Por quê? Porque antes eu representava um número X de advogados e hoje eu quero representar um número Y de pessoas. E é importante dizer isso, que eu não falo por mim. Não é pela Karine. E a Karine quer ser vereadora por ela. Não. A Karine quer ser vereadora pela cidade. E quem é a cidade? Quem é a Igrejinha? São as pessoas que aqui moram, são as pessoas que aqui vivem. A gente fez na ordem eventos aqui e recebeu os meus colegas de toda a região da Serra que tiveram a oportunidade de entrar na cidade, passar tudo bem, né? Conhecer Outubro, enfim. A gente até fez um encontro de presidentes aqui numa quinta-feira de Outubro. E quando eles entram em Igrejinha, sentir o quanto essa cidade é acolhedora, o quanto ela é próspera, e entender o espírito que a Karine levou da subseção, porque esse espírito de voluntariado que a gente tem aqui, esse espírito de união, é o que a gente mais precisa hoje, porque realmente a gente precisa de pessoas hoje que acreditem, que queiram, principalmente. Essa semana um amigo meu me disse uma frase que eu achei tão salutar. Ele me disse o seguinte: Karine, todas as pessoas querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si próprio. É porque é difícil, né? Principalmente porque as pessoas, elas têm medo da mudança, elas são aversas à mudança. Mas mudar não quer dizer que a gente precisa apagar todo o passado, né? Mudar é muitas vezes dar uma repaginada, né? Dar uma melhorada, trazer ar novos, oxigenar. Oxigenação é uma palavra tão bonita, né? Hoje, e vem e busca aquela força do jovem, que eu sou jovem, né? Eu sempre digo, eu sou jovem. Eu tenho boas ideias e o mais importante, eu acredito. E toda essa força que eu tenho de acreditar, de querer, de poder, é o que sempre me motivou a pensar, planejar e agir. E colher os resultados, e colher os frutos. Eu acho que tudo é assim na vida. Tu sabe que essa semana eu tava conversando com um colega meu, um amigo, e que também vai concorrer. E aí ele perguntou: e aí, doutora, a tua família te apoia, né, nesse teu novo projeto? Porque a minha não gostou muito. E aí eu disse pra ele, olha, a minha família, ela sempre me apoia em tudo. Até porque eu e o meu marido, a gente é sócio, é parceiro, então eu acho que a gente precisa discutir isso. E é muito bom isso, porque aí tu tá... é que é tão... Eu fico pensando, né, porque eu sei que esse meu novo propósito, eu, de novo, vou estar abrindo mão de muito tempo com a minha família. Que isso já aconteceu enquanto presidente da OAB, em viagens, enfim, que eu ficava fora. Teve uma vez que eu estava fora no aniversário do meu filho, mas era por um bem maior, então eu sei que isso certamente vai acontecer, porque quando eu me proponho a fazer alguma coisa, me dou de cabeça. E
E meu marido, quando ele disse, eu tô contigo, eu vou te apoiar e a gente vai estar junto nesse projeto de novo. Eu sei que ele sabe que isso vai acontecer, mas eu sei que ele vai estar aqui para dar todo o suporte como sempre teve. E eu não tenho uma família muito grande, né? Mas eu tenho uma família que vale o mundo. E a gente tem aquela família que a gente escolhe, né? Que são os amigos também, que também são muito importantes. Então, a minha irmã, que é uma irmã, né? Porque morei com ela, enfim. Tava o tempo todo, tu vai concorrer, tu vai concorrer, né? Tu vai concorrer. Mas calma, mana, não é assim, a gente... Porque a Karine queria, mas é que querer... A gente, pra querer uma coisa, não basta só querer. Tu precisa acreditar. E eu sempre acreditei. Mas tu precisa também ponderar o que tu tá abrindo mão em prol de algo maior. E eu sei disso. Mas esse algo maior vale a pena? E eu decidi que vale. Vale muito a pena. E eu quero muito. Então, por mais que eu já sabia disso, eu fiz o que me pediram. Conversa com a tua família. Entende eles. E aí, meu marido me apoiou. Hoje, o meu filho pequeno me diz, mãe, tu só olha mais vídeo de coisa de ser vereador? Eu disse, amor, é que a mãe quer aprender. A mãe quer aprender como chegar nas pessoas, enfim. Ah, tá. Mas tu vai ser prefeito? Ele me disse. Daí eu disse, não, ainda não. A mãe só vai ajudar as pessoas. A mãe vai representar as pessoas. A mãe vai lutar por essa cidade. Aí ele ficou me olhando assim. Aí eu disse, tu sabe o que a mãe fazia lá na OAB? Sei. Eu disse, pois é. A mãe vai fazer praticamente a mesma coisa. Aí ele ficou me olhando. Ah, tá. Criança é tão... Tudo é tão simples pra ele, né? Porque eu fiquei pensando assim, bom... Ele sabia que quando a mãe tinha evento da OAB, ele podia ir no Subway. Então ele deve ter achado isso maravilhoso. Porque a mãe, quando não tava, tinha uma compensação. Uma coisa que a gente aqui em casa quer sempre, e eu sempre digo, ó, a gente precisa ser verdadeiro. Então os meus filhos sabem que o que eu prometo pra eles, eu vou cumprir. Então eu não sou uma pessoa de fazer falsas promessas. Eu jamais vou te dizer que eu vou passar na tua casa e eu não vou ir. Porque eu sei que tu vai esperar. Então eu jamais vou dizer pro meu filho assim, tá, depois a gente vai. Porque se eu disser isso, ele sabe que a gente vai. A missão do advogado é uma missão que ela transcende sentimentos, ela transcende um trabalho. Ela é uma missão. Ela é uma escolha que a gente faz. E que por vezes ela nem é onerosa. Porque a Karine não deixa de ser advogada quando ela tá em casa. Ela é advogada sempre. Nas entregas das carteiras para os novos advogados, eu sempre dizia para eles, vocês precisam ser os chatos dos almoços de domingo. O advogado não pode aceitar tudo que é posto na mesa. Ah, porque o fulaninho falou isso. O advogado, mesmo no almoço de domingo, ele não pode aceitar aquilo como uma verdade. A gente precisa buscar informação. A gente precisa saber da fonte. A gente precisa ser o chato. Porque o advogado precisa
externar confiança. Outro dia eu fiz uma live e me perguntaram se eu já havia sido repreendida em algum lugar por ser mulher, se eu já tinha sido menosprezada, enfim. E olha que ser presidente da ordem, que é um meio muito masculinizado, poderia ter acontecido. Mas o que eu sempre digo que eu nunca deixei. Eu nunca deixei que fizessem qualquer... que me colocassem em qualquer situação de que me menosprezassem, ou me ofendessem, ou de assédio por ser mulher em determinada profissão, seja na advocacia também, no balcão de um fórum, enfim. Agora, então, querendo entrar na política, que por mais que as mulheres representem hoje mais de 50% das eleitoras, dos eleitores, realmente na política nós somos uma minoria que precisa mudar. Nós precisamos mudar esse cenário. As mulheres são tão fortes, são tão capazes de fazer coisas, mais de uma. A gente consegue responder, tomar chimarrão, a fazer uma anotação e ainda olhar o celular e ainda saber se o filho está fazendo o tema. E esse poder de administrar as coisas numa velocidade e ver o mundo ainda com um carinho de mãe nos faz tão forte. Então, quando me perguntam se eu já me senti menosprezada em alguma situação por ser mulher, eu digo não. Eu nunca me vi assim. Talvez até tentaram, mas eu soube sair pela tangente, ou como eu nunca imaginei que alguém tivesse coragem de fazer isso comigo, eu nunca reparei. Eu sempre consegui me colocar no mesmo nível de um homem e nunca sofri uma situação dessa. Então, ser mulher hoje parece tão mais fácil. Em razão de todos os movimentos que a gente vê, de todas essas situações. Mas aí tu vai ver os números, aí tu vê os números de violência contra as mulheres e tudo mais. Será que a gente realmente está encontrando a paridade que a gente busca? Não sei. Mas que a gente precisa ter força e batalhar, e por isso que a gente precisa muito de mulheres lá na frente. Mulheres que vão entender, né? Qual é o sentimento, o que a gente precisa, porque a base para sanar isso não tá aqui, tá lá no início, tá lá na educação. Então a gente precisa transformar. Quando eu falo que a gente precisa projetar o futuro, é disso, é só disso que a gente precisa. Quando a gente pensa nas férias, né? A gente pensa, vou tirar férias, eu vou fazer isso. Por que para as férias a gente faz isso? Né? Por que a gente não faz isso para nossa semana? Por que a gente não faz isso para o nosso ano? Doutora, porque as férias é mais legal. Mas a nossa vida tem que ser mais legal. A nossa cidade tem que ser mais legal. Talvez se a gente tivesse pensado assim, pensado para o futuro, as pessoas não estariam sofrendo tanto agora com a pandemia. A gente teria outras opções, outras alternativas. Mas tu tá falando do quê? Tu
falando das alternativas que estavam perdidas e que agora foram encontradas. Quantas reuniões foram feitas sem que se gastasse R$1 em combustível? Tudo bem, nós estamos trabalhando muito mais em home office. Mas enfim, são alternativas. E a gente precisa pensar no futuro.